Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo, como deu pra ver aqui atrás, eu vou falar sobre Charles do Bronx e Islam Makhachev, na verdade sobre a categoria peso leve, sobre a categoria meio médio e o que aconteceu. O Islam Makhachev foi ao Twitter e fez o seguinte post: UFC Abu Dhabi, dia 21 de outubro, Makhachev versus Edwards. Sim, ele postou isso. Edwards, ele tá falando do Leon Edwards, o campeão meio médio, então ele quer enfrentar ali em Abu Dhabi. Todo mundo sabe que o Makhachev é a grande estrela para fazer uma luta ali em UFCs numerados lá em Abu Dhabi, e ele pediu aí o Leon Edwards, ou seja, ele quer se tornar um duplo campeão, já que ele defendeu o cinturão contra o Volkanovski, que era um campeão que subiu e tentou tomar o dele, então agora ele também quer o direito de tentar ser um duplo campeão. E aí, claro, você deve estar se perguntando, tá, mas e o Charles? Onde ele fica nessa história? Ele venceu muito bem a última luta e ele deveria ter o direito. O próprio Dana White tinha falado logo depois da luta do Charles que ele teria o direito à revanche e tal. Só que o que acontece? O próprio Charles disse que não teria tempo hábil para lutar dia 21 de outubro. O Charles disse isso. Então, aqui não é uma questão do estão passando o Charles para trás, coitado, não sei o quê. Não, não é isso. O Charles mesmo falou que não tem tempo, que se fosse em novembro, em dezembro, que daria, mas outubro não dá. E a gente sabe que o UFC já tem essa agenda em Abu Dhabi para outubro. E o Makhachev é o cara para Abu Dhabi, então não tem muito jeito, né, infelizmente. E ao mesmo tempo, o Charles falou muitas vezes do McGregor, né, já vinha falando antes, mas voltou a falar bastante. O próprio McGregor surgiu falando do Charles. Então, eu chuto que tem alguma coisa rolando pro Charles, se não realmente enfrentar o Makhachev, que não parece que vai, rolar alguma coisa com o McGregor, porque o McGregor, não sei se vocês repararam, mas ele começou a fugir do Michael Chandler. E não tô dizendo que fugir no sentido de ter medo, eu acho que fugiu porque não tem interesse. Talvez ele ache o Chandler mais perigoso do que o Charles, enfim, não sei, né? Ou talvez ele ache que o Charles tem mais visibilidade, não sei o que passa na cabeça do McGregor, mas o fato é, se a gente acompanha aí o TUF, as redes sociais e tal, o McGregor praticamente não fala de Chandler, né? E fala do Charles. Então eu acho que ele tem mais interesse aí no Charles. Talvez na cabeça do Charles, na cabeça do McGregor, o Charles seja mais fácil porque o Charles talvez se exponha mais na trocação e tal, e o McGregor é um bom contra-golpeador, é um cara com mãos pesadas, né? O Chandler é um cara ali que talvez seja mais perigoso porque tem um wrestling, enfim, não sei. Sinceramente não sei qual que é o raciocínio. Então, o que eu acho que pode acontecer aqui, na verdade eu queria só comentar a resposta que fizeram nesse tweet do Makhachev, né? O Belal Muhammad postou lá, né, falando pro Makhachev parar de dar o login dele do Twitter pro empresário dele, né, que é o Ali Abdelaziz, né? Então, achei engraçado ali, porque realmente parece um post de empresário, né? Porque se fosse o Makhachev, ele ia escrever mais do que isso, né? Escreveu muito certinho ali e tal, sem nada demais, né? Não tem muita personalidade do cara, então às vezes parece mesmo um post de empresário, né? Mas enfim, a situação então acaba sendo essa. A gente tem o Volkanovski, que disse que passaria por uma cirurgia, mas que ele conseguiria ficar pronto para outubro para fazer a revanche. A gente tem o próprio campeão aqui, né, o Makhachev, querendo enfrentar o outro campeão, que é o Edwards. A gente tem o Edwards, teoricamente, tendo que defender o seu cinturão contra o Colby Covington, ainda nesse ano de 2023. E a gente tem o Charles, que deveria ter o direito de enfrentar o Makhachev, mas ao mesmo tempo o Charles tem um grande interesse em enfrentar o McGregor, e o McGregor começou a falar do Charles e esqueceu o Chandler. Então a gente tem todo esse bolo para ser resolvido, né? E é muito difícil a gente saber o que vai acontecer. Eu chutaria aqui, né, tentando seguir o caminho ideal para cada um, a vontade de cada lutador. Eu acho que o mais legal para cada um seria o Charles enfrentar o McGregor, porque a vontade do Charles, eu acho que ele teria um bom reconhecimento, uma boa visibilidade, muito dinheiro. Eu acho que, sei lá, eu acho que é até melhor do que enfrentar o Makhachev pelo cinturão, sinceramente. Então eu acho que o Charles tá certo se essa for a escolha dele mesmo, né? Eu acho que seria bom pro Charles, pro McGregor também seria legal, né, enfrentar o Charles tá popular e tal, então acho que é legal pros dois, né? Acho que venderia bastante e tal. Eu acho que o Makhachev poderia ter a vontade dele atendida de lutar contra o Edwards, né, de tentar ser um duplo campeão. Pro próprio Edwards é interessante, porque o Edwards é um cara que pode não só ter vencido o Kamaru às vezes, que era o peso por peso ali e tal, mas vencer mais um agora que tá lá em cima, que é o Makhachev. Então, pro legado do Edwards, é surreal, né? O cara venceu o Kamaru 2 vezes e venceu o Makhachev. O Edwards vai ser catapultado para um dos melhores aí da história, se ele vencer o Makhachev. Quem venceu o Kamaru 2 vezes e ainda botar um Makhachev de lambuja, que o Makhachev venceu o Charles, o Makhachev venceu o Volkanovski, né? Então, pô, é realmente uma briga por legado ali.
né? Então é muito significativo pro Leon Edwards. Eu acho que é interessante para ele também. E a gente tem aí o Volkanovski, que aí você pode pensar, tá, e qual que é o lado bom pro Volkanovski? Porque o Charles tá ganhando aí, teoricamente, nessa história, o McGregor, o Edwards ou o Makhachev, se o Makhachev for campeão, e mais o Volkanovski. Bom, o Volkanovski, eu acho que para ele seria bom não enfrentar o Makhachev agora, porque, como eu falei, ele vai passar por uma cirurgia. Não faz sentido o cara fazer uma cirurgia agora, recuperar para já lutar em outubro. Eu acho que para uma revanche, né, que ele já perdeu a luta, tudo bem, foi parelho, mas perdeu, eu acho que ele precisa ter um camp 100%. Né? O cara não pode querer apressar ali e ir com dor aqui, dor ali e tal, treinar mal. Então eu acho que para uma revanche contra um cara como o Makhachev, o Volkanovski tem que estar 200%. Então eu acho que ele sair atropelando ali não é bom para ele, né? Então eu acho que é bom ele fazer a cirurgia, dar uma recuperada e, se for o caso, esperar para enfrentar o Makhachev no começo do ano que vem, já que o Makhachev, em teoria, faria essa luta em outubro. Então eu acho que seria o melhor caminho pro Volkanovski, né? Não se apressar. Então, no final das contas, dá para ter uma solução para cada caso. Na verdade, o único cara que sobrou nessa história toda foi o Colby Covington. Mas o Colby Covington nunca luta mesmo e ninguém se importa com ele. Então, tanto faz o Colby Covington. Eu acho que ele podia lutar com qualquer um, enfim. O Colby Covington realmente seria o único cara que sobra, mas ele sempre sobra mesmo. Ele nunca quer lutar, só quer falar besteira e tal. Então, sei lá, poderiam colocar ele contra qualquer outro cara ali que tivesse. Eu acho que dos lutadores que importam, que a gente se importa, e que eu acho que dá para ter uma solução para todo mundo. Charles satisfeito, Conor satisfeito, o Edwards teria uma oportunidade, como eu falei, se vencer também acho que ficaria super satisfeito. O Makhachev também, né, teria uma chance legal aí. Então o Volkanovski dá o tempo de se recuperar, acho que dá para ter uma solução dessa forma, né? Vamos ver o que o UFC decide. O UFC, lógico, vai pensar ali pelo lado mais dos negócios e, sinceramente, eu acho que Makhachev contra Edwards, né? O Makhachev subindo de categoria, tentando ser um campeão duplo em Abu Dhabi, é tudo que o público de Abu Dhabi quer, né? Ver o cara da casa ali, o cara que eles gostam, o cara que já se tornou campeão ali, sendo campeão em uma nova categoria, ainda na categoria de cima, que tem uma diferença de 7 quilos e tal. Então, para os caras ali seria perfeito. Então, eu não acho impossível, não, o UFC tentar realmente fazer essa luta. Talvez o lado mais complicador aí da situação toda não seja o próprio evento, seja o Leon Edwards, que a gente sabe que o Edwards às vezes tem muita frescurinha, né? É um cara meio difícil de lidar. Então, talvez esse lado atrapalhe um pouco. Mas vamos ver o que o UFC decide, né? Eu acho que esse cenário que eu comentei aqui é talvez o mais legal mesmo, né? Charles e Conor, pô, acho uma baita luta. Makhachev e Edwards, acho uma baita luta. Volkanovski esperando aí pra voltar. Então, acho que esse seria o cenário mais legal, né? E o Michael Chandler também é um outro cara que talvez sobraria nessa história, porque ele enfrentaria o Conor, né? Mas aí também o Michael Chandler pode fazer luta com qualquer outro cara ali, né? O Chandler sempre entrega a luta boa, né? Então, é uma perda, né? Lógico, não enfrentar o Conor, mas a gente sabe, se o Conor não tem vontade, não tem muito o que fazer, né? Então, é mais ou menos isso, né? Porque não dá nem pra juntar um lado com o outro, né? Então bota o Chandler com o Covington, né? Mas aí não tem nada a ver, a categoria e tal, não faria o menor sentido, né? Então acho que acaba sobrando esses dois lados. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham que vai acontecer? O pedido do Makhachev vai ser atendido? Ele enfrenta o Leon Edwards em outubro, lá em Abu Dhabi? Será que a vontade do Charles e talvez a própria vontade do Conor, pelo que parece, serão atendidas e eles vão se enfrentar finalmente? O que você acha dessas lutas, né? Eu acho que seria bem legal, mas enfim, quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!